38 anos de lealdade. 15 minutos para ser descartada. Marisa repetiu essa frase mentalmente enquanto atravessava o estacionamento vazio. 5h42 da manhã, céu cor de chumbo. O prédio da Auroncorp ainda dormia, mas ela nunca dormia quando havia trabalho esperando. A bolsa pesava no ombro direito, o mesmo ombro que carregava planilhas, responsabilidades e segredos corporativos por 4 décadas. Seus passos ecoavam no concreto gelado, firmes, ritmados. Dignidade, aprender cedo. É uma questão de ritmo. Dentro, o silêncio tinha textura de madrugada. Marisa acendeu as luzes do quarto andar, uma fileira após a outra, como quem desperta um organismo adormecido. Era seu ritual, sua primeira oração do dia, feita em sussurro e eletricidade. A mesa estava como deixara na noite anterior. Canetas alinhadas, garrafa térmica no canto, a foto antiga com o marido e os 2 filhos protegendo o monitor. Pedro, o mais velho, sempre dizia que ela trabalhava demais. Talvez tivesse razão, mas trabalho para Marisa nunca fora apenas emprego. Era identidade. Abriu o computador. 15 e-mails novos desde as 23 horas. Assunto: dúvida rápida. Assunto: correção urgente. Assunto: preciso para hoje. Respondeu a todos com a paciência de quem já viu o mesmo erro nascer em 10 formatos diferentes. Entre uma resposta e outra, seus olhos capturaram algo estranho na planilha consolidada do trimestre. Um valor destoante na coluna de ajustes internos. Pequeno demais para alarmar, grande demais para ignorar. Anotou no caderno de capa: gasta menos porque confiar apenas na nuvem nunca foi do seu feitio. Às 8h04, Cláudio cruzou o andar com o celular colado na orelha e um sorriso que não alcançava os olhos. Parou na porta dela. Marisa, depois precisamos conversar. Rápido. Rápido demais, pensou. O aviso ficou pairando no ar como poeira na luz da manhã. Ela apertou os lábios, voltou à tela, mas o estômago já sabia o que a cabeça ainda recusava. A experiência tem esse dom cruel: reconhecer o perigo antes que ele bata a porta. 9h10. A secretária ligou com voz estudadamente neutra. Marisa, o senhor Cláudio está te esperando. O corredor até a sala da diretoria parecia mais longo que o normal. O carpete mais macio, os quadros na parede mais distantes. Quando entrou, havia 3 pessoas. Cláudio, a diretora de Arraque e um advogado que ela nunca vira antes. O cheiro de perfume caro, misturado com papel novo, invadia o ar. Cláudio pediu que sentasse. Elogiou os anos de dedicação. Falou em reestruturação, necessidade de um perfil mais jovem, ideias novas, energia vibrante, transformação digital. Cada palavra soava ensaiada, como se tivesse sido lida de um manual corporativo sobre como demitir sem parecer cruel. Marisa ouviu a expressão perfil mais jovem e sentiu como se levasse um diagnóstico. Tentou lembrar do primeiro dia naquele prédio antigo, da mesa apertada, do manual de procedimentos que ela própria escreveu, porque não havia manual. A empresa agradece imensamente e preparamos um pacote generoso. A palavra pacote soou como despejo. A diretora de Arraqui empurrou um envelope pela mesa. Marisa olhou para o papel sem tocá-lo. 38 anos reduzidos a um contrato de 3 páginas e uma indenização que tentava comprar silêncio. Posso perguntar o motivo real? Sua voz saiu firme, mais firme do que o coração batendo descompassado. Cláudio desviou o olhar. Já expliquei, Marisa. É uma decisão estratégica. Estratégica. A palavra ecoou. Ela pensou em todas as decisões estratégicas que tomara ao longo dos anos, nos fechamentos impossíveis, nas crises que resolveu, enquanto outros entravam em pânico. Assinou onde pediram, não por concordar, mas porque mulheres da sua geração aprenderam que lágrimas no escritório são sinônimo de fraqueza. Levantou-se, apertou a mão de Cláudio, que suava levemente, e saiu sem olhar para trás. No corredor,
O som de risadas jovens explodia da sala de reuniões. Estagiários comemorando algo. A vida continuava, indiferente. Marisa voltou à sua mesa e começou a recolher os pertences. A foto da família, a caneca trincada, o chaveirinho sem graça que um estagiário lhe dera anos atrás. Tudo coube numa caixa de papelão marrom. Quando ergueu a caixa, sentiu o peso da própria história em miniatura. Ninguém notou a mulher atravessando o piso de vinil com décadas de memória entre os braços. No elevador, o espelho devolveu uma face que ela evitava encarar, marcada, cansada, mas ainda firme. Marisa inclinou o queixo para a frente, como quem ajusta uma coroa invisível. Entre o 10º andar e o térreo, permitiu a si mesma 3 segundos de olhos fechados. Só 3. O suficiente para que a dor coubesse num recipiente possível. O suficiente para não desabar ali, naquele cubo de metal e espelhos frios. Ao chegar no estacionamento, colocou a caixa no porta-malas e ficou parada, as 2 mãos apoiadas no volante, tentando organizar os pensamentos. A palavra demissão rodou 3 vezes na cabeça, mas não fixou. O que fixou foi outra palavra, apagamento, mais profunda, mais cruel, como se 40 anos pudessem ser apagados com um memorando e um depósito bancário. Foi nesse instante, com as mãos tremendo levemente sobre o volante, que decidiu voltar. Só mais uma vez. Tinha esquecido de desativar o recado automático da agenda, de apagar 2 e-mails, de fechar a gaveta direita da mesa, nada que exigisse autorização. Apenas um último ritual de despedida. Subiu novamente. O andar parecia diferente, como se já não lhe pertencesse mais. Sentou-se à mesa e puxou a gaveta do lado direito. Travou, forçou com delicadeza. O trilho chiou uma reclamação antiga e cedeu meio palmo. E ali, no fundo, colada pela poeira, ao assoalho da gaveta, estava uma pasta de papel grosso, marrom, velha, com seu nome escrito à mão na aba, sem protocolo, sem etiqueta de arquivo. Apenas o gesto íntimo de alguém que escreve com caneta azul e pressa. Marisa passou o polegar pela tampa. A fita adesiva pedia tempo antes de ser aberta. O coração desacelerou por teimosia e depois correu. Aquele número estranho da planilha da manhã voltou à mente. A assinatura que não combinava. O riso que parou quando ela virou a esquina. A pasta parecia pequena demais para conter explicações e grande demais para ser coincidência. Guardou-a na bolsa. Não abriria ali. Não com câmeras, não com curiosos, não com a empresa ainda respirando no seu pescoço. Fechou o e-mail, apagou o recado automático, desligou o monitor. Antes de sair, passou pelo arquivo morto e observou as fileiras de caixas com o olhar de quem estuda um mapa. Quando o edifício treme, o bom engenheiro revisita as fundações e Marisa era engenheira de números. Havia tempo demais para não reconhecer uma rachadura estrutural. Em casa, o apartamento estava quieto demais. O relógio da cozinha parecia zombar do tempo que agora lhe sobrava. Marisa fez café, não por vontade, mas por hábito. Ficou olhando o vapor subir até se perder na janela. Pensou em como as coisas terminam, não com estrondo, mas com pequenos silêncios acumulados. Pegou o envelope da demissão e leu pela 3ª vez. Reconhecimento, contribuição, transição natural. Palavras escritas para qualquer um, menos para ela. Colocou a pasta marrom sobre a mesa da sala, a fita adesiva ainda intacta. O nome dela em caneta azul. Ficou alguns minutos apenas olhando, como quem tenta adivinhar o peso do que está dentro. Pensou no marido, morto há 5 anos, e em como ele costumava dizer que a verdade não aparece. Ela insiste. Pensou em Pedro, seu filho, que sempre a queria aposentada e tranquila, sem entender que tipo de tranquilidade era essa, a de quem desconsidera a gravidade que segura o mundo. Às 18 horas, quando a luz alaranjada do entardecer invadia a sala, Marisa pegou uma tesoura e cortou a fita adesiva. O som do adesivo rompendo ecoou como um estalo de verdade chegando. Dentro havia relatórios impressos, e-mails antigos, cópias de autorizações que ela mesma assinara anos atrás,
anotações de auditoria e uma folha separada, com uma frase sublinhada em vermelho, ajuste interno para balanço trimestral, sem registro no sistema. O estômago dela gelou. Aquilo era irregular. Profundamente irregular. E estava assinado por Cláudio Menezes, o mesmo que a despedira 6 horas antes. As datas coincidiam com a época em que os bônus da diretoria foram reajustados. Marisa fechou os olhos. Não era demissão, era afastamento estratégico. Ela sabia demais e agora entendia o porquê do sorriso contido, das palavras ensaiadas, do você merece descansar. Leu e releu cada documento, cruzou datas, conferiu assinaturas. A cada nova página, o quebra-cabeça ganhava forma, desvios pequenos, mas constantes, lançamentos duplicados, empresas fantasmas, valores que desapareciam em ajustes nunca auditados. O código de transação se repetia, QAD 7312, 3 letras, 4 números, um padrão, uma assinatura digital da fraude. Às 23 horas, Marisa fez um café novo, mais forte. O sabor amargo era quase doce. Sentou-se na varanda, olhou a cidade que pulsava indiferente e disse baixinho para si mesma: eles vão se arrepender. O vento levou a frase como promessa e pela primeira vez desde a manhã sentiu algo diferente no peito. Não era raiva, não era medo, era propósito. Naquela noite, antes de dormir, Marisa abriu um caderno novo e escreveu na primeira página: erro 1847, menos verificar origem, QAD 7312. Rastrear padrão. Não era mais apenas uma mulher demitida. Era uma contadora com 4 décadas de experiência, um arquivo completo de irregularidades e tempo livre pela primeira vez em 38 anos. Talvez você conheça essa sensação quando a vida muda de página sem te avisar e você descobre que ainda há força onde só restava cansaço. Se sentir algo assim, fica aqui comigo. Ainda tem muito que ser dito. E o que vem agora pode ser o começo da resposta que você esperou por anos, sem saber. Às 2 horas da manhã, o telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de número desconhecido. Se você ainda guarda cópias de relatórios antigos, apague tudo. Alguém sabe o que você encontrou. Marisa leu a mensagem 2 vezes. Não apagou nada. Pelo contrário, tirou cópias, digitalizou tudo, enviou para 3 e-mails diferentes. E só então, com a consciência tranquila de quem fez o dever de casa, permitiu-se dormir, mas antes de fechar os olhos, sussurrou para o escuro: errado, muito errado. Quem sabe demais não sou eu, são vocês que sabem de menos. Do outro lado da cidade, em outro apartamento, outra mulher também não dormia. Helena Duarte, 58 anos. Advogada trabalhista. Acabara de receber um e-mail curto de uma desconhecida chamada Marisa Santos. Meu nome é Marisa, tenho documentos que podem interessar a justiça. Helena sorriu. Ela conhecia bem demais esse tipo de e-mail. E também conhecia bem demais o que vinha depois. A guerra estava apenas começando. O amanhecer chegou cinza e apático. Marisa não dormira. Passou a madrugada inteira olhando a mensagem anônima no celular, imaginando quem poderia tê-la enviado. O número estava oculto, o conteúdo simples demais para ser trote, ameaçador demais para ser ignorado. Fez café às 6 da manhã, por força do hábito, mas não tinha para onde ir. A rotina que sustentara sua vida por 4 décadas havia evaporado em 15 minutos de reunião corporativa. Tentou assistir televisão, um programa matinal falava sobre reinvenção na terceira idade, com especialistas sugerindo bordado, jardinagem, viagens. Marisa desligou antes do primeiro comercial. A ideia de que sua vida agora deveria caber em passatempos parecia ofensiva. Abriu o armário e viu as roupas de trabalho penduradas, esperando um chamado que nunca viria. Fechou a porta com força desnecessária. Às 9 horas, o telefone tocou. Era Pedro, seu filho. Mãe, como você está? A voz dele carregava preocupação forçada, o tipo que vem mais de obrigação do que de empatia. Marisa respondeu que estava bem, apenas se adaptando. Bom.
Agora você pode descansar, aproveitar a vida, viajar. A palavra descansar soou como eufemismo para desistir. Ela mordeu a língua. Sim, Pedro, vou pensar nisso. Desligou e ficou olhando o telefone. Pensou em contar sobre a pasta, sobre as irregularidades, sobre o código QAD 7312. Mas sabia que a resposta seria previsível. Mãe, não se meta nisso. Você já sofreu demais. Deixa pra lá. Pedro, com seus 42 anos, 2 filhas e um emprego estável em TI, nunca entendeu que algumas batalhas não são opcionais. Algumas batalhas escolhem você. Passou o resto da manhã tentando se encaixar na vida de aposentada que lhe impuseram. Regou as plantas, organizou a despensa, folheou uma revista de decoração sem ler uma linha. A cada tarefa doméstica, sentia o vazio crescer. Não era preguiça, era ausência de propósito. E uma mulher que passou 38 anos resolvendo problemas não sabe como viver sem eles. Foi no meio da tarde, enquanto lavava a louça e olhava pela janela da cozinha, que percebeu. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Motor ligado, vidros escuros, ninguém descia. Marisa secou as mãos devagar, sem tirar os olhos do veículo. Ele estava ali há pelo menos 20 minutos. Quando ela se moveu para pegar o celular, o carro arrancou. Não era paranoia, era confirmação. Naquela noite, Marisa tomou uma decisão. Abriu o armário da sala e retirou a pasta marrom. Espalhou todos os documentos sobre a mesa de jantar, como se estivesse montando um quebra-cabeça gigante. Relatórios de 3 anos atrás, e-mails impressos, autorizações com múltiplas assinaturas. Começou a separar por data, depois por departamento, depois por código de transação. O código QAD 7312 aparecia como um fio vermelho conectando tudo. Pegou o caderno e começou a fazer anotações. Cada irregularidade era um ponto no mapa, cada valor desviado, uma coordenada. Aos poucos, o padrão emergia. Pequenos ajustes mensais, sempre abaixo do radar de auditoria, sempre assinados por alguém diferente, mas sempre terminando no mesmo destino invisível. Era engenhoso, quase perfeito, quase, porque quem criou o esquema não contava que alguém com memória de 38 anos ainda estivesse viva para conectar os pontos. Às 11 da noite, ligou para a Sônia, uma ex-colega que fora aposentada 6 meses antes dela. Disfarçou o motivo da ligação. Perguntou sobre como estava a adaptação, se tinha encontrado novo trabalho. Sônia respondeu com frases decoradas, ocas, mas quando o assunto se soltou, a verdade vazou. Marisa, eles me tiraram de lá da noite para o dia. Disseram que era reestruturação, mas no mês seguinte contrataram uma menina de 24 anos para o meu lugar. E sabe, o pior, 3 meses depois, demitiram ela também. O estômago de Marisa apertou. Como assim? Demitiram ela? Sim, sem aviso, sem motivo. Parecia que, não sei, como se estivessem trocando gente de propósito, para ninguém ficar tempo demais. Marisa agradeceu e desligou. A peça que faltava acabara de se encaixar. Não era apenas preconceito contra a idade, era rotatividade estratégica. Demitir os antigos porque sabiam demais. Demitir os novos antes que aprendessem. Manter todo mundo temporário o suficiente para que ninguém visse o esquema completo. Era brilhante. Era criminoso. Voltou os documentos com renovada urgência. Cruzou planilhas, revisou lançamentos, reconstruiu operações, descobriu duplicidade de pagamentos, doações fantasmas, a organão que não existiam, transferências para empresas de fachada. Às 3 da manhã, tinha um resumo devastador. 23 irregularidades documentadas, totalizando 8,7 milhões de reais desviados ao longo de 4 anos. Fechou o caderno, exausta, mas esperta. Pela primeira vez desde a demissão, sentiu que ainda tinha uma função. E essa função não era bordar ou viajar. Era desenterrar a verdade que tentaram enterrar junto com ela. Na manhã seguinte, Marisa acordou
com uma clareza incômoda. Sabia o que precisava fazer, mas não sabia se teria coragem. Não era medo da empresa. Menos era medo de ser desacreditada. Quantas vezes ao longo da vida ouvir a frase "você está exagerando"? Quantas vezes sua preocupação fora tratada como paranoia feminina, como excesso de zelo, como característica da idade? Às 9 horas, enviou um e-mail curto para Helena Duarte, advogada cujo nome encontrara em fórum sobre direitos trabalhistas. Meu nome é Marisa Santos. Tenho documentos que podem interessar à justiça. Posso visitá-la hoje? A resposta veio em 15 minutos. Estarei livre às 14 horas. Traga tudo o que tiver. Marisa se arrumou com o mesmo cuidado de quando ia ao escritório. Calça social, blusa discreta, cabelo preso. Não ia como vítima, ia como profissional. Colocou as cópias dos documentos numa pasta nova, idêntica à original, e guardou os originais no cofre pequeno que o marido instalara anos atrás. Segurança, ele dizia, nunca é desperdício. No caminho até o escritório de Helena, no centro da cidade, Marisa percebeu o carro preto novamente. 3 carros atrás, mas sempre presente. Mudou de faixa de repente. O carro preto mudou também. Virou numa rua secundária. Ele virou atrás. Não era mais suspeita. Era certeza. Estavam vigiando cada passo dela. Estacionou 2 quadras antes do escritório de Helena e caminhou o resto do percurso a pé, carregando a pasta com firmeza. O prédio era antigo, de janelas altas e escadas que rangiam. O tipo de lugar que cheira a papel e história. Helena recebeu com um aperto de mão firme e olhos que pareciam ler, além das palavras, 58 anos, cabelos grisalhos assumidos, postura de quem não pede licença para ocupar espaço. Marisa, sente-se sentarancei, frente a frente. 2 mulheres com o mesmo tempo de estrada e o mesmo cansaço elegante. Marisa contou tudo. A demissão, a pasta, os códigos, os desvios, a morte de Sônia profissional, o carro preto. Helena ouvia em silêncio, anotando pouco, respirando fundo. Quando a última folha foi colocada sobre a mesa, a advogada recostou na cadeira e disse: há material suficiente para um processo trabalhista. Mas isso aqui, Marisa, ela bateu o dedo na planilha consolidada. Isso é crime corporativo. Se o Ministério Público aceitar a denúncia, muita gente vai cair. Marisa sentiu o corpo inteiro vibrar. Então não é só impressão minha? Impressão... Helena sorriu sem alegria. Marisa, você tem a prova mais completa de fraude contábil que já vi em 30 anos de advocacia. A questão não é Sergipe é crime. É quantos crimes são? Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, a cidade barulhenta parecia distante. Helena serviu café e disse, com a voz mais baixa, mais preciso, te abissar. Isso não vai ser fácil. Eles vão tentar te desacreditar. Vão dizer que você está ressentida, confusa, que sua memória falha. Vão usar sua idade contra você. Marisa segurou a xícara com as 2 mãos. Então, vamos usar minha idade a favor, porque só alguém com 38 anos, dentro daquela empresa, conseguiria conectar esses pontos. Helena sorriu. Dessa vez, com calor. Bem-vinda à guerra, Marisa. Ao voltar para casa, Marisa encontrou Pedro esperando na porta. Ele nunca visitava sem avisar. Mãe, precisamos conversar. A voz dele estava tensa. Entraram. Ele se sentou no sofá, com o corpo rígido. Mãe, a Ana me ligou. Ana era a filha mais nova de Marisa, advogada corporativa em São Paulo. Ela disse que você está mexendo em coisas da empresa que está procurando advogado. Marisa sente-se na poltrona em frente. E daí? E daí que isso é perigoso, mãe. Você não tem noção do que está fazendo. Essas empresas têm advogados caríssimos. Relações políticas, poder, eles vão te esmagar. Pedro, não, mãe. Escuta, você já foi demitida. É horrível, eu sei. Mas agora você tem indenização, tem tempo, pode descansar.
Por que arriscar tudo por causa de vingança? A palavra ficou pendurada no ar como acusação. Marisa respirou fundo. Não é vingança. Então, o que é? É justiça. Pedro passou a mão no rosto, cansado. Mãe, pelo amor de Deus, você tem 62 anos. Já deu sua parte. Agora deixe os outros resolverem. Pensa nas meninas, nos seus netos. Eles não precisam de uma avó envolvida em escândalo. Foi essa frase que quebrou algo dentro dela. Marisa se levantou, devagar, e caminhou até a janela. Ficou olhando a rua por longos segundos antes de falar, com a voz mais firme do que pretendia. Pedro, você sabe por que sua avó nunca aprendeu a ler? Ele ficou em silêncio. Porque disseram para ela que já era velha demais. Ela tinha 35 anos. Sua bisavó trabalhou como empregada doméstica até os 78, porque ninguém aceitava que ela se aposentasse. Precisavam dela, mas não a respeitavam. Eu cresci vendo mulheres serem descartadas e jurei que comigo seria diferente. Virou-se para o filho. E sabe, que descobri, que não importa quantos diplomas você tenha, quantas décadas você trabalhe, quantas vidas você conserte. Quando você envelhece, eles te tratam como se tudo o que você sabe tivesse evaporado junto com a juventude. E eu não vou aceitar isso calada. Não por mim, por todas que vieram antes e não puderam lutar. Pedro abaixou o olhar. Mãe, eu só quero que você fique bem. Eu vou ficar bem, mas do meu jeito, no meu tempo. E se isso te envergonha, sinto muito. Ele saiu sem dizer mais nada. Marisa ouviu a porta fechar e voltou para a mesa de jantar, onde os documentos ainda estavam espalhados. Sentou-se, acendeu uma vela menos um ritual antigo que a acalmava menos, e ficou olhando a chama dançar. A solidão, naquela hora, não doía. Era quase um alívio. Às 8 da noite, o telefone tocou, número desconhecido. Ela atendeu em silêncio. Uma voz masculina, distorcida, mecânica. Marisa Santos. Sabemos onde você mora. Sabemos quem são os seus filhos. Sabemos onde suas netas estudam. Pare enquanto ainda pode. A ligação caiu. O corpo dela ficou gelado por 5 segundos. Depois, o gelo virou fogo. Pegou o celular e ligou para Helena. Eles ameaçaram minha família. Marisa, vem pra cá. Agora e traz os originais. Não. Como não? Eles querem que eu tenha medo. Querem que eu recue. Mas sabe o que essa ligação acabou de fazer? Me deu certeza absoluta de que estou certa. Gente inocente não ameaça. Gente culpada, sim. Houve silêncio do outro lado. Depois, Helena suspirou. Você tem coragem, Marisa. Ou insanidade. Ainda não decidi qual. Pode ser os dois. Então amanhã, 9 horas, a gente protocola a denúncia. E que Deus nos proteja. Marisa desligou, trancou todas as portas e janelas, colocou o alarme e sentou-se no sofá com um caderno no colo. Escreveu uma única frase. Se algo acontecer comigo, os documentos estão no cofre. Senha, data de nascimento do marido. Fotografou a página e enviou para Pedro, Ana e Helena. Não explicou. Não precisava. Deitou-se, mas não dormiu. Ficou olhando o teto, ouvindo cada ruído da noite. O medo estava ali, sim, sussurrando que ela deveria desistir. Mas havia algo mais forte. A raiva, uma raiva serena, paciente, do tipo que mulheres de 62 anos cultivam ao longo de décadas de injustiças engolidas. E essa raiva, Marisa sabia, era combustível suficiente para queimar um império inteiro. Na manhã seguinte, Marisa acordou com uma mensagem de Helena. Estou com o promotor. Ele quer te ouvir. Hoje, 11 horas. É agora ou nunca. Marisa leu, releu e respondeu com uma única palavra. Vou, tomou banho. Vestiu seu melhor terno, o mesmo que usava em apresentações importantes, e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta não era a mesma que fora demitida uma semana atrás. Era alguém que havia encontrado na injustiça um propósito maior do que qualquer cargo. Pegou a pasta, o caderno e saiu. O carro preto estava lá,
como esperado. Dessa vez, ela olhou diretamente para ele e sorriu. Que vissem, que soubessem. Ela não estava mais se escondendo. Enquanto dirigia até o fórum, pensou em todas as mulheres que envelheceram em silêncio. As que foram descartadas sem luta. As que aceitaram, porque não tinham escolha. E murmurou para si mesma. Essa é por vocês. O Ministério Público ficava no centro, um prédio imponente de concreto e vidro. Marisa subiu as escadas devagar, não por cansaço, mas por reverência. Cada degrau era um passo em direção à verdade. E a verdade, quando finalmente tem voz, não precisa gritar. Helena a esperava no hall. Ao lado dela, um homem de terno cinza, pasta de couro, expressão séria. Marisa, esse é o Dr. Augusto Mendes, promotor de justiça. Ele estendeu a mão. Senhora Marisa, ouvi falar muito da senhora. Vamos conversar. Entraram numa sala pequena, com uma mesa, cadeiras desconfortáveis e uma janela que dava para a rua movimentada. O promotor abriu uma pasta e disse: A doutora Helena me passou um resumo do caso, mas quero ouvir de você, com suas palavras, desde o começo. Marisa respirou fundo e começou a falar. Do outro lado da cidade, no 10º andar da Auroncorp, Cláudio Menezes recebia uma ligação. Senhor, temos um problema. A Marisa tá no Ministério Público. Ele desligou o telefone devagar e olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade continuava indiferente, mas algo havia mudado. Ele podia sentir pela primeira vez em anos, sentiu medo. A sala do Ministério Público tinha paredes brancas demais e uma mesa longa demais. Marisa sentou-se, de frente para o Dr. Augusto Mendes, Helena ao seu lado como escudeira silenciosa. O gravador foi ligado com um clique seco que pareceu marcar o início de algo irreversível. O promotor abriu uma pasta, ajeitou os óculos e disse: Dona Marisa, conte-me sua história, do começo, sem pressa. E ela contou. Falou dos 38 anos, das madrugadas chegando antes do sol, dos relatórios que salvou por teimosia, do código QA-7312, que aparecia como fantasma em transações irregulares. Falou da demissão disfarçada de reestruturação, da pasta esquecida na gaveta, das ameaças anônimas que chegavam cada vez mais próximas. A cada frase, o promotor anotava sem interromper. Quando ela terminou, ele recostou na cadeira e respirou fundo. Dona Marisa, a senhora tem noção do tamanho do que está me trazendo? Tenho. Isso aqui não é apenas fraude contábil, é lavagem de dinheiro, desvio de fundos, formação de quadrilha empresarial. Se eu aceitar essa denúncia, vou precisar de provas irrefutáveis. E a senhora vai virar alvo. Marisa olhou diretamente nos olhos dele. Doutor, eu já sou alvo. A diferença é que agora tenho munição. O promotor sorriu pela primeira vez. Tá bem. Vou protocolar a investigação sob sigilo, mas vou precisar de mais do que documentos antigos. Preciso de testemunhas, de movimentações atuais, de algo que prove que o esquema continua ativo. Helena interveio. Temos pelo menos 3 ex-funcionários dispostos a depor, todos demitidos após descobrirem irregularidades. Ótimo. Quero os nomes até amanhã. E Dona Marisa? Ele olhou para ela com seriedade. A partir de agora, cuidado redobrado. Gente assim, não desiste fácil. Ao sair do prédio, Marisa sentiu o peso da responsabilidade descer sobre os ombros. Não era mais apenas sobre ela. Era sobre Sônia, sobre os outros que foram calados, sobre o sistema que permitia que homens poderosos descartassem vidas como se fossem planilhas desatualizadas. Helena colocou a mão em seu ombro. Você foi corajosa aí dentro. Não foi coragem, foi raiva bem direcionada. Voltaram ao escritório de Helena para organizar a lista de testemunhas. Marisa lembrava de cada nome, cada rosto, cada história. Fernando, auditor que questionou lançamentos e foi demitido por baixa performance. Cláudia, gerente que recusou assinar um relatório falso e saiu por acordo mútuo. Roberto, analista que pediu esclarecimento sobre o código QAD 7312 e desapareceu do quadro em uma semana.
A cada nome anotado, o mapa da fraude crescia. No meio da tarde, o telefone de Marisa vibrou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Uma voz feminina, jovem, trêmula. Dona Marisa, é a Júlia. A gente precisa conversar. Júlia pediu para se encontrarem num café discreto, longe do centro. Marisa levou Helena, por precaução. Quando chegaram, a jovem já estava lá, sentada no canto mais escuro, as mãos enroladas numa xícara fria. Tinha 24 anos, cabelos presos num rabo de cavalo, olheiras profundas. Quando viu Marisa, os olhos dela brilharam, não de hostilidade, mas de alívio. Dona Marisa, eu sinto muito. Por tudo. Marisa sentou-se em frente a ela. Por que me chamou Júlia? A jovem respirou fundo, como quem se prepara para pular de um precipício. Porque eu descobri o que eles fazem. E agora eles querem que eu faça a mesma coisa. Assinar relatórios que eu sei que estão errados, autorizar transferências sem documentação, usar o cerro código QAD-7312 como se fosse procedimento normal. Ela tirou um pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. Tá tudo aqui, 3 meses de movimentações, tudo irregular, tudo acontecendo agora. Helena pegou o pendrive com cuidado, como quem segura uma bomba. Você tem certeza do que está fazendo? Isso pode te custar o emprego. Júlia riu sem humor. Eles já me disseram que se eu não colaborar, vou ser a próxima aposentadoria precoce. Eu tenho 24 anos. Nem aposentar. Posso ainda? Olhou para Marisa. A senhora foi demitida porque sabia demais. Eu vou ser demitida porque aprendi rápido demais. A diferença é que a senhora pode fazer algo com o que sabe. Eu, sozinha, não posso. Marisa segurou a mão da jovem. Era estranha aquela sensação menos a substituta se tornando aliada, a inimiga virando testemunha. Obrigada, Júlia. Você não imagina o quanto isso significa. Imagino, sim. Porque vi o jeito que eles falaram da senhora depois que a demitiram. Como se a senhora fosse descartável, obsoleta. E eu pensei, se eles fazem isso com alguém que deu 38 anos de vida para a empresa, o que vão fazer comigo? Ela enxugou uma lágrima. Não quero chegar aos 62 e descobrir que não valho nada. Helena guardou o pendrive. Você vai precisar depor oficialmente. Tá preparada? Estou. Mas tem mais uma coisa. Júlia pegou o celular e mostrou uma foto. Era um documento interno, um e-mail trocado entre diretores. A assinatura no final fez o estômago de Marisa gelar. Rogério Martins. Esse nome aparece em tudo. Ele não está mais na empresa oficialmente, mas continua mandando. É como se ele fosse o verdadeiro dono invisível. Marisa conhecia aquele nome. Rogério fora presidente da Auroncorp por 15 anos. Amigo de infância do seu falecido marido, padrinho do casamento deles. O homem que brindava em jantares e perguntava sobre os netos. E agora, ali, revelado como o arquiteto de tudo, a traição não era apenas corporativa. Menos era pessoal. Helena viu a expressão de Marisa mudar. Você o conhece? Conhecia. A voz dela saiu dura. Achava que conhecia. Naquela noite, Marisa e Helena voltaram ao Ministério Público com o pendrive de Júlia Adul, Dr. Augusto. Mendes conectou o dispositivo e abriu os arquivos. Eram centenas de documentos, planilhas com lançamentos duplicados, transferências para impressos fantasma, e-mails internos com ordens diretas de ajustar números antes de auditorias. E, em todos, como assinatura digital, UCQAD 7312. Isso é ouro. O promotor olhou para Marisa com algo próximo de reverência. Com esses documentos atuais, a defesa deles cai. Não podem alegar que eram práticas antigas ou corrigidas. Isso prova continuidade criminosa. Helena sorriu. E prova que Marisa tinha razão
desde o início. Só alguém com décadas de experiência perceberia esse padrão. O promotor pediu que Julia fosse incluída como testemunha protegida. Emitiu ofícios para quebra de sigilo bancário de Cláudio e Rogério. Solicitou busca e apreensão na sede da Auroncorp. Isso vai explodir na mídia em 48 horas. Preparem-se. Mas antes que qualquer explosão acontecesse, a empresa contra-atacou. Na manhã seguinte, Marisa acordou com manchete nos sites econômicos. Ex-funcionária ressentida acusa a Auroncorp sem provas. Empresa nega acusações e estuda processo por difamação. O artigo a descrevia como contadora aposentada de 62 anos, descontente com demissão, tentando manchar a reputação de empresa sólida. O telefone não parou de tocar. Jornalistas querendo declaração. Pedro ligou, furioso. Mãe, seu nome está em todo lugar. As meninas estão vendo isso na escola. Você precisa parar. Marisa desligou na cara dele, não por raiva, mas por necessidade de silêncio. Ligou para Helena. Eles estão tentando me destruir antes que eu os destrua. Eu sei. Recebi notificação. Eles entraram com processo contra você por danos morais e quebra de confidencialidade. Querem 5 milhões de reais de indenização. Marisa sentou-se devagar. 5 milhões. Ela não tinha 5 mil. Era isso? Menos a tentativa de esmagar financeiramente, de transformar a busca por justiça em ruína pessoal. Por um instante, o medo venceu. Pensou em desistir, em aceitar que o sistema é grande demais, que mulheres da sua idade não vencem homens com poder. Mas então lembrou da voz de Julia. Lembrou de Sônia, de Fernando, de Cláudia. Lembrou de todas as mulheres que vieram antes dela e não puderam lutar. Pegou o telefone e ligou para Helena. Não vou recuar. Tem certeza? Absoluta. Eles acham que medo de processo me silencia? Acabaram de me dar mais um motivo para continuar. Helena riu do outro lado. Você é louca, Marisa, mas é a melhor cliente que já tive. 2 semanas depois, a audiência preliminar foi marcada. A imprensa se aglomerava nos corredores do fórum. Câmeras, microfones, flashes. Marisa entrou com Helena, vestindo o mesmo terno do primeiro encontro com o promotor. Não como vítima, como combatente. A sala estava lotada. De um lado, Marisa, Helena e Julia. Do outro, uma bancada de 6 advogados representando a Auroncorp, liderados por um homem de terno italiano que cobrava 50 mil reais por audiência. No fundo, Cláudio, de braços cruzados, evitando olhar para ela. E, ao lado dele, pela primeira vez em anos, Rogério Martins. Cabelos grisalhos impecáveis, postura de quem nunca foi questionado. O juiz entrou. Todos se levantaram. Processo número 0847.392. Ministério Público versus Auroncorp. Essa é a autora audiência de instrução. Podem sentar. O advogado da empresa falou por 20 minutos sobre injúria, ressentimento disfuncionária, memória comprometida pela idade, tentativa de extorsão. Cada palavra escolhida para desacreditar. Terminou com uma pergunta direta olhando para Marisa. A senhora, aos 62 anos, realmente acredita ter capacidade de compreender as complexidades de operações financeiras modernas? Marisa não respondeu. Apenas sorriu. Foi então a vez do Dr. Augusto Mendes. Ele se levantou, caminhou até o centro da sala e colocou uma caixa sobre a mesa. Meritíssimo, gostaria de apresentar 847 páginas de provas documentais, relatórios assinados pela própria defesa, e-mails internos, transações bancárias, tudo comprovando fraude sistemática ao longo de 4 anos. Fez uma pausa dramática. E vou provar que somente alguém com 38 anos de experiência institucional poderia ter conectado esses pontos. Projetou na tela a planilha consolidada que Marisa montara. Mostrou o código ADMINO 7312, aparecendo em dezenas de transações. Explicou como o padrão só era visível para quem conhecia o histórico completo da empresa. Chamou Julia ao estande. Ela depois por 40 minutos. Voz firme,
mostrando como a fraude continuava acontecendo, naquele exato momento. Então, o promotor chamou Marisa. Dona Marisa Santos, a senhora poderia explicar ao tribunal como identificou o esquema? Ela se levantou, caminhou até o estande, ajeitou o microfone. Olhou para Rogério, que finalmente a encarou de volta menos, e começou. Meritíssimo. Passei 38 anos dentro da Auroncorp. Conheci 3 presidentes, 7 diretorias, incontáveis funcionários. Aprendi cada procedimento, cada C, cada exceção, e foi justamente essa memória menos que a defesa chama de comprometida, que me permitiu ver o que ninguém mais via. Apontou para a tela. O código QA D7312 foi criado em 2009 como ferramenta temporária de ajuste trimestral. Deveria ter sido desativado em 2010, mas nunca foi e começou a ser usado para movimentações que nenhum auditor externo questionaria, porque parecem legítimas. Mas eu lembro quando ele foi criado, eu lembro para que servia, e eu sei que seu uso atual é criminoso. O advogado da empresa tentou interromper. Objeção. Meritíssimo. A testemunha, negada. Continue, dona Marisa. Ela respirou fundo. Fui demitida porque sabia demais. Porque 38 anos de memória institucional são um risco quando há crimes a esconder. Me chamaram de velha, de obsoleta, de desatualizada. Mas a verdade é que eu era perigosa. E continuo sendo. O silêncio na sala era absoluto. Não vim aqui por vingança. Vim porque mulheres da minha geração aprenderam a engolir injustiças a vida inteira. E eu cansei. Cansei de ver competência ser tratada como estorvo. Cansei de ver experiência ser descartada como lixo. Cansei de sorrir enquanto me apagam. Olhou diretamente para Rogério. Esse homem jantou na minha casa, segurou meus netos no colo e usou minha lealdade como escudo para roubar milhões. Se isso não é crime, eu não sei o que é. Sentou-se o juiz, anotava freneticamente. O advogado da empresa pediu recesso. Negado. O Dr. Augusto apresentou a quebra de sigilo bancário. Contas no exterior, empresas laranja, transferências milionárias para Rogério e Cláudio. Às 16 horas, o juiz bateu o martelo. Defiro o pedido de prisão preventiva de Rogério Martins e Cláudio Menezes. Determino o bloqueio de bens, caso segue para julgamento. Está encerrada a sessão, o tribunal explodiu. Repórteres correram. Câmeras se acenderam, oficiais algemaram Rogério, que finalmente perdera a postura imponente. Cláudio saiu escoltado. Cabisbaixo, Marisa ficou sentada. Imóvel, Helena abraçou-a. Júlia chorava de alívio. O doutor Augusto apertou sua mão. A senhora mudou tudo hoje. Ela apenas assentiu. Não havia alegria, apenas uma paz profunda. A paz de quem, finalmente, fora ouvida. Do lado de fora do fórum, a multidão a esperava. Gritos, perguntas, flashes. Marisa parou no topo da escadaria. Olhou para as câmeras e disse apenas uma frase. Experiência não envelhece, apenas se torna mais valiosa. A frase virou manchete, em menos de uma hora. Naquela noite, Pedro ligou. Não pediu desculpas, mas disse baixinho. Eu assisti, mãe. Você foi incrível. Marisa sorriu. Obrigada, filho. As meninas querem saber se podem levar seus amigos para te conhecer. Dizem que a avó delas é famosa. Diz para elas que a avó não é famosa. Só finalmente cansou de ficar quieta. Desligou. Olhou pela janela. A cidade pulsava lá fora. Indiferente. Mas dentro dela, algo havia se transformado. Não era Vitória. Ainda menos, o julgamento levaria meses. Mas era o começo da reparação. E reparação às vezes vale mais que vingança. Abriu o caderno e escreveu a última anotação. Eles me demitiram por ser velha. Mas velha é quem esquece. Eu lembro de tudo. Fechou o caderno. Apagou as luzes e, pela primeira vez em semanas, dormiu sem sobressaltos. A guerra estava vencida. Agora faltava construir.
a paz. 3 meses depois da audiência que abalou o mercado financeiro brasileiro, a sentença foi proferida. Marisa estava em casa quando Helena ligou, a voz carregada de uma emoção contida. Marisa, senta. Preciso te contar. O juiz condenara Rogério Martins a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude qualificada. Cláudio Menezes pegou 8 anos pelos mesmos crimes. A Auron Corp foi multada em R$ 47 milhões, valor a ser revertido para um fundo de reparação às vítimas de discriminação etária no trabalho. E mais, a empresa estava proibida de demitir funcionários acima de 55 anos sem justificativa técnica, comprovada por auditoria independente pelos próximos 10 anos. Marisa ouviu tudo em silêncio. Quando Helena terminou, ela apenas disse: "Obrigada. Obrigada. Marisa, você fez isso. Você sozinha. Não sozinha. Nunca sozinha." Desligou e ficou parada na sala, olhando pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Crianças brincavam na praça, carros buzinavam, o mundo não parara para celebrar. E estava tudo bem. Justiça, pensou, não precisa de aplausos. Precisa apenas de ser feita. Naquela tarde, a imprensa explodiu. Caso Marisa Santos, condenações históricas na Auron Corp. Idadismo corporativo. Sentença cria precedente nacional. Aos 62 anos, contadora derruba esquema milionário. Seu rosto estava em todos os portais, em todas as TVs. Mas ela não ligou à televisão. Não queria ver a própria imagem transformada em espetáculo. O telefone não parou. Jornalistas, programas de entrevista, convites para palestras. Ela recusou quase todos. Aceitou apenas um programa matinal da TV pública, voltado para mulheres. Quando perguntaram por que escolher aquele, respondeu: "Porque é onde estão as pessoas que realmente precisam ouvir essa história, não os empresários, as trabalhadoras." Uma semana após a sentença, Marisa recebeu uma carta formal da Auron Corp. O novo presidente interino, em nome do Conselho Administrativo, oferecia sua imediata reintegração ao cargo, com retroativo de salários, promoção para gerente sênior e um pedido formal de desculpas. A proposta vinha em papel timbrado, com 3 páginas de elogios à sua inestimável contribuição. Marisa leu 2 vezes. Depois, pegou uma caneta e escreveu, no verso da última página: "Agradeço, mas recuso. Meu tempo dentro da Auron Corp acabou no dia em que fui descartada. A diferença é que agora a decisão de sair é minha." Fotografou a resposta, enviou por e-mail e rasgou a carta. Helena ligou logo depois. "Você tem certeza?" "É uma proposta generosa." "Helena, eu não lutei por 3 meses para voltar ao lugar que me jogou fora. Lutei para que nenhuma outra mulher precise passar pelo que passei. E isso não se faz de dentro daquela empresa, se faz de fora." "Então o que você vai fazer?" Marisa sorriu, sozinha na sala. "Vou construir algo novo." Nos dias seguintes, começou a receber mensagens, centenas delas, mulheres de todo o país contando histórias parecidas. Demissões disfarçadas, assédio etário, humilhações corporativas. Eu tinha 58 anos e me chamaram de peso morto. Disseram que eu não entendia as novas ferramentas. Fui substituída por um estagiário que ganhava 1/3 do meu salário. Cada mensagem era um eco da própria história de Marisa, e cada uma doía, como se fosse a primeira vez. Foi lendo essas histórias que a ideia nasceu. Não queria apenas processar uma empresa, queria mudar o sistema. E sistemas não se mudam com sentenças judiciais isoladas, se mudam com movimentos, com educação, com presença coletiva. Ligou para Helena, para Júlia, para os ex-colegas que depuseram no processo. Vamos criar algo, um espaço, para quem foi descartado e quer recomeçar. 6 meses após a sentença, numa manhã de sábado ensolarada, o Instituto Experiência Viva menos Marisa Santos foi inaugurado.
Não era um prédio grande. Era uma sala comercial reformada no centro da cidade, com mesas compartilhadas, computadores doados, uma pequena biblioteca sobre direitos trabalhistas e uma placa na entrada que dizia: aqui, idade é currículo. O instituto oferecia 3 coisas: orientação jurídica gratuita para vítimas de discriminação etária, mentoria profissional entre gerações, conectando profissionais 60+ com jovens em início de carreira, e um banco de talento sênior para empresas que quisessem contratar experiência real, não apenas juventude barata. Na inauguração, havia apenas 15 pessoas. Marisa fez um discurso curto, sem pompa. Esse espaço não é sobre vingança, é sobre reparação de dignidade, de propósito, de valor. Se você está aqui, é porque sabe que sua história não terminou quando alguém disse que você era velho demais. Ela apenas mudou de capítulo. Nos primeiros 3 meses, o Instituto atendeu 89 pessoas. No 6º mês, eram 240. Um ano depois, havia aberto 3 filiais em outros estados. Empresas começaram a procurar o banco de talentos sênior não por caridade, mas porque descobriram que contratar experiência reduzia erros, aumentava a retenção e trazia uma estabilidade que estagiários não ofereciam. Julia, que fora demitida da Auroncorp, logo após depor Tornucci, coordenadora de projetos do Instituto, trabalhava lado a lado com Marisa, aprendendo não apenas técnicas, mas sabedoria. Você me ensinou que velocidade não é tudo, disse ela um dia. Marisa respondeu: e você me ensinou que renovação não é inimiga de experiência, é parceira. Helena deixou o escritório particular e passou a atuar como consultora jurídica permanente do Instituto, sem cobrar. Eu me aposentei aos 58 porque me disseram que eu devia. Agora, aos 60, trabalho mais do que nunca. Mas dessa vez, por escolha, Pedro, o filho de Marisa, que fora tão resistente no começo, tornou-se voluntário na área de tecnologia, ensinando idosos a usarem ferramentas digitais. Desculpa, mãe, por ter duvidado, disse uma noite. Ela apenas abraçou-o. Você estava com medo. Medo também é amor. 2 anos após a sentença, Marisa foi convidada para dar a palestra de encerramento do Congresso Nacional de Políticas para o Envelhecimento Ativo. O auditório estava lotado. 1000 pessoas, ministros, deputados, empresários, acadêmicos e, no fundo, sentadas nas últimas fileiras, dezenas de mulheres que ela atendera no instituto, que fizeram questão de estar ali. Quando Marisa subiu ao palco, o silêncio foi imediato. Ela não tinha slides, não tinha roteiro decorado, apenas uma vida inteira de histórias e uma verdade simples demais para ser ignorada. Boa tarde, meu nome é Marisa Santos, tenho 64 anos e há 2 anos fui demitida por ser considerada velha demais para trabalhar. Pausa, o silêncio absoluto. Não vim aqui falar sobre a empresa que me descartou, ela já pagou. Vim falar sobre o sistema que permitiu que isso acontecesse. E sobre o que podemos fazer para que nunca mais aconteça. Caminhou pelo palco, as mãos firmes, a voz clara. Vocês sabem quantas horas eu passei dentro daquela empresa? 133.140. Calculei 38 anos. 15 milhões de minutos dedicados a fazer aquela máquina funcionar. E em 15 minutos, disseram que eu não valia mais nada. Alguém na plateia começou a aplaudir. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Não quero aplausos. Quero que entendam o que acontece quando uma sociedade trata envelhecimento como obsolescência. O que acontece quando confundimos experiência com peso. O que acontece quando decidimos que valor tem prazo de validade. Apontou para a plateia. Tem gente aqui que passou os últimos 30 anos construindo carreiras. Vocês acham que todo esse conhecimento desaparece quando vocês fazem 60? Vocês acham que a mente esquece tudo o que aprendeu só porque o cabelo ficou branco? Ou será que o problema não está na idade, mas no medo que o sistema tem de quem sabe demais? A frase ecoou,
algumas pessoas baixaram o olhar. Eu fui demitida porque sabia demais. Porque 38 anos de memória institucional são perigosos, quando há crimes a esconder. Me chamaram de velha como se fosse xingamento. Descobriram tarde demais que velha é quem tem história. E história, quando bem contada, derruba impérios. Voltou ao centro do palco. Mas essa luta nunca foi só sobre mim. Foi sobre cada mulher que recebeu menos porque já estava perto da aposentadoria. Sobre cada profissional descartado para cortar custos. Sobre cada pessoa que ouviu, você não se atualiza. Quando o problema era que a empresa não queria pagar o salário justo. Fez uma pausa, respirou fundo. E sabe o que aprendi nesses 2 anos? Que a experiência é a única coisa que não pode ser comprada, copiada ou terceirizada. Que tempo não é inimigo, é professor. Que envelhecer não é perder valor, é acumular poder. Sua voz ficou mais baixa, mas cada palavra alcançava o fundo da sala. Então, se você está aqui e tem mais de 50, mais de 60, mais de 70, menos saiba, você não é descartável. Você é insubstituível. Seu conhecimento não cabe em manual. Sua experiência não cabe em tutorial. Você é o arquivo vivo de décadas de aprendizado e ninguém menos ninguém tem o direito de apagar isso. Apontou para as mulheres no fundo da sala. Essas mulheres ali atrás foram todas demitidas por idade. Hoje, metade delas tem empresas próprias. A outra metade mentorou jovens que hoje ocupam cargos de liderança. Elas não foram salvas. Elas se salvaram, porque descobriram que o sistema que as descartou também precisa delas para funcionar. Voltou ao microfone central. E para os empresários que estão aqui, vocês podem continuar preferindo juventude barata. Podem continuar trocando gente como se fossem peças. Mas vão descobrir, cedo ou tarde, que experiência não se improvisa. E quando a crise bater, e ela sempre bate, vão procurar alguém que já viu essa história antes, alguém que não entra em pânico, alguém que sabe o que fazer. Sua voz subiu, firme. Vocês vão procurar alguém como eu? O auditório explodiu em aplausos, mas Marisa não sorriu. Apenas continuou. Não lutei para voltar ao meu emprego. Lutei para mudar o emprego de todos, para que nenhuma mulher precise provar, aos 62 anos, que ainda é competente, para que nenhum trabalhador seja descartado como lixo, para que idade seja vista pelo que realmente é. Evidência de resistência. Fez a última pausa, olhou para o fundo da sala, para as mulheres que vieram de longe. Eles me demitiram porque acharam que eu era velha demais para lutar. Descobriram que eu era experiente demais para desistir. Silêncio absoluto. E se você está ouvindo isso agora, seja aqui, seja em casa, seja em qualquer lugar, e alguém já te disse que você passou da validade, eu quero que saiba uma coisa. Sua voz ficou suave, mas penetrante. Você não passou. Você amadureceu, e fruto maduro é o que tem mais sabor. O auditório se levantou. 1000 pessoas de pé, aplausos que não cessavam. Mas Marisa não ouviu. Já estava descendo do palco, caminhando em direção às mulheres do fundo da sala. Abraçou cada uma, ouviu cada história e entendeu, finalmente, que a vitória não estava na sentença judicial, nem na prisão dos culpados. Estava ali, naqueles abraços, naquelas lágrimas de reconhecimento, na certeza de que nenhuma delas estava mais sozinha. 3 meses depois do congresso, numa manhã de domingo, Marisa estava sozinha no apartamento. Não havia reuniões, não havia processos, não havia urgências. Apenas o silêncio tranquilo de quem cumpriu o que precisava cumprir. Fez café, sentou-se na varanda e abriu o caderno onde tudo começara menos aquele onde anotara. Há 2 anos, o código QAD 7312. Folheou as páginas. Cada anotação era uma memória. Cada número, uma batalha. Chegou à última página escrita e leu. Eles me demitiram por ser velha. Mas velha é quem esquece. E eu lembro de tudo. Sorriu, pegou a caneta e escreveu embaixo. Hoje, finalmente, posso esquecer. Não porque perdoei.
mas porque construí algo maior que a dor. E isso ninguém pode me tirar. Fechou o caderno, colocou-o ao lado da pasta marrom, menos aquela que mudou tudo, e olhou pela janela, lá embaixo, na praça. Viu uma mulher de cabelos grisalhos brincando com os netos. Mais adiante, um homem de uns 70 anos ajudando um jovem a consertar uma bicicleta. A vida seguia, pessoas envelheciam e continuavam importando. O telefone tocou. Era Júlia. Marisa, boa notícia. Mais uma empresa quer contratar pelo banco de talentos. Pediram especificamente profissionais acima de 60. Marisa sorriu. Manda os currículos. E Júlia? Sim, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é decidir que algo é mais importante que o medo. Desligaram. Marisa ficou ali, ouvindo o barulho distante da cidade. Pensou no marido que não viveu para ver essa vitória. Pensou na mãe, na avó, em todas as mulheres que vieram antes e não puderam lutar, e sussurrou para o vento. Conseguimos. O vento não respondeu. Não precisava. Algumas vitórias são silenciosas, mas nem por isso menos reais. Levantou-se, esticou o corpo, que doía um pouco mais a cada ano, mas ainda era forte, e voltou para dentro. Na mesa da sala, um envelope do governo federal abriu. Era um convite para integrar o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa como conselheira especialista em trabalho e dignidade. Leu 2 vezes, depois pegou o telefone e ligou para Helena. Adivinha? O quê? Querem que eu ajude a escrever políticas públicas para envelhecimento no trabalho. Helena riu do outro lado. Você vai aceitar? Marisa olhou pela janela. O sol batia no vidro, criando reflexos de luz que dançavam na parede. Pensou em tudo o que viveu, tudo o que perdeu, tudo o que construiu. Vou, mas no meu tempo, do meu jeito e sem nunca mais pedir licença para existir. Então você virou exatamente o que eles tinham medo que você virasse. O que eles tinham medo? Alguém que não se cala. Marisa sorriu. Eu sempre fui assim, só levou 62 anos para eu ter coragem de mostrar. Naquela noite, antes de dormir, Marisa fez algo que não fazia há anos. Dançou, sozinha na sala, sem música, apenas o som da própria respiração. Dançou como quem celebra não a vitória sobre os inimigos, mas sobre o medo. Dançou como quem finalmente entendeu que envelhecer é um privilégio negado a muitos. Dançou como quem sabe que o tempo, afinal, foi o melhor aliado. E quando se deitou, olhou para o teto e sussurrou: Obrigada. Não para Deus, não para a sorte, não para o sistema, mas para si mesma. Por não ter desistido, 5 anos depois, o Instituto Marisa Santos operava em 17 estados. Mais de 3.000 pessoas haviam sido recolocadas no mercado de trabalho. 142 empresas haviam sido processadas e condenadas por discriminação etária. E uma lei federal, batizada informalmente de Lei Marisa, tornara crime inafiançável a demissão comprovadamente discriminatória por idade. Marisa, aos 69 anos, continuava dando palestras, mentorando jovens, escrevendo artigos. Não porque precisava, mas porque queria. E toda vez que alguém lhe perguntava se não estava na hora de descansar, ela respondia com a mesma frase: descanso quando eu decidir, não quando mandarem. Na última página do caderno que iniciou tudo, anos depois, uma última anotação foi feita, não pela mão de Marisa, mas por Júlia, que o encontrou após a morte natural de Marisa. Aos 81 anos, ela viveu como ensinou, com dignidade, com propósito e sem nunca aceitar que idade fosse desculpa para silêncio. Descanse, Marisa. Você mudou o mundo. Agora é nossa vez de continuar. Mas essa história não termina aqui. Porque cada mulher que lê isso, cada pessoa que foi descartada por ser velha demais,
Cada trabalhador que ouviu você não serve mais. Cada um deles carrega um pouco de Marisa Santos. E enquanto houver gente disposta a não se calar, a história continua. Não como lembrança, mas como promessa.